Shalom a todos vocês, este é o canal Fiel ao Nome. Eu quero meditar com vocês, dando continuação ao estudo anterior, fala a respeito do Espírito. E nós, dando continuação, vou meditar no 1 Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vemos aí, meus prezados, que há uma diferença entre os seres humanos quando nós referimos o homem completo de corpo, de alma e espírito. Então o homem formado de corpo e alma e espírito, então tem três partes que faz o corpo ficar completo. É a sabedoria de alma. Temos um corpo de carne, de osso, e também o sangue. E depois a parte espiritual, que é o sopro de alma, na criatura que ele criou. E ele então se torna uma alma vivente depois do sopro que sopra no nariz do homem. Mas, muitas vezes, também, quando essa pessoa, no caso dos seres humanos, que é por causa da falha que houve no pecado, o homem enfraqueceu, ficou frágil e seu corpo ficou mortal, corpo fraco. E então está sujeito à morte, por causa do enfraquecimento da matéria. Quando ele perde a parte do espírito, o corpo vai para a sepultura, e eles então ficam divididos. Nessa parte, o corpo indo para a sepultura, porque o corpo morreu. O corpo morreu porque não tinha mais o espírito. Nesse caso, então, esse corpo volta de novo ao estado da matéria na terra, pois é pó, volta para o pó. Mas o seu espírito, ela está ainda permanente, porque são espírito, é vento, ar, de alma. Volta no estado que antes era, porque o corpo foi para o pó e também o seu espírito voltou para aquele que soprou o fôlego da vida no ser humano. Então, ele é vivo. Ele é vivo. E por esse tipo que nós conhecemos a diferença das três partes que faz um homem ser completo. Mas às vezes a pessoa fala assim, acabou, morreu, acabou. Olha, numa forma de acabou, morreu, sim, porque em cima da terra, esse ser humano não pode mais aparecer com o corpo, porque o corpo já está morto, virou pó. Ninguém consegue ver o homem mais, porque o natural dele foi o pó. Ele voltou para o pó, então, como ser vivo em cima da terra, ele não está mais andando e nem conhecido por ninguém. Quer dizer, saiu da face da terra e virou pó. Mas o seu espírito está ainda continuando a existir, porque o espírito ainda não foi destruído, porque existe o tempo certo para todas as coisas, para tudo ter um fim. Como a gente diz, que
o espírito volta para Yahweh. Se caso o homem fez tudo correto em cima da terra e arrependeu dos seus erros, dos seus pecados cometidos, Yahweh é bom e ele pode perdoar todas as pessoas que arrependem dos seus pecados e recomeçam de novo. Então, para isso foi preciso que vinha alguém que pudesse fazer esse ato para purificar o ser humano. O homem sozinho, por conta própria, não tem condição de se purificar enquanto está vivo, porque na época precisava que tivesse alguém competente para libertar a tal pessoa. Em cima da terra precisava de ter alguém que podia assumir uma forma, mas no caso do homem, ele pecou. Não tinha ninguém para recomeçar outra vez por causa do pecado do homem, e apenas foi só um casal, e esse casal estava contaminado, mas um descendente dele poderia libertar-se no futuro. E muitas vezes então o Criador vem trazendo uma esperança para a humanidade do arrependimento. Fazendo tudo certo, alguém poderia libertar por causa da bondade de alma, poderia ter um renovo. Esse renovo estava ainda no homem, lá no começo. Ainda o homem não tinha produzido. O primeiro seres que procedeu dele foi Caim e Abel. Mas no futuro, um dos seus descendentes ia ser o renovo. E esse renovo, todos estavam esperando por esse renovo. Nesse caso, então, só pode ser levantado alguém, ou purificado, se alguém assumir a forma de bondade, a forma de um homem puro, um homem que tem qualidade, um homem que tem fé e que confia em algo, um homem que não deixe ser levado pelas matérias, um homem que não deixe ser levado pelas coisas, pela ambição da carne, um homem puro, sincero diante de alma. Então, um homem assim é que poderia libertar todas as pessoas que vêm ao mundo, mas naquele tempo ainda não tinha, mas tinha a esperança com aqueles que ainda estavam esperando, porque sempre Yahweh arrumou uma forma para que o homem possa reconciliar com ele, através da obediência, do temor, do entendimento, da compreensão. E muitas vezes as pessoas que são ambiciosas, a primeira coisa que ele pensa é na matéria, é querer subir e crescer na matéria, porque, olha, tudo está no seu poder. E assim não consegue imaginar que o homem é apenas uma criatura. Assim vem o homem a vida toda pensando de forma diferente, mas no começo do mundo existiu, sim, um justo. De acordo com o aspecto que ele fez, então ele se apresentou um descendente de Adão. Ele representou esse filho que tinha um pensamento de acordo com aquilo que Yahweh queria, oferecendo o sacrifício e para perdão dos pecados, ou em agradecimento ao Criador pela ação que o Criador tinha dado, a vida, o prazer de viver, de existir, e ver que Yahweh é merecedor. Somente um homem que teve a ideia de fazer isso, o seu filho Abel. Então, mas esse filho Abel pensou certo e fez correto, oferecendo sacrifício de expiação em substituição a dele, porque na verdade o homem por si próprio não tem condição de oferecer ele, de forma que tem que ter alguém que pode fazer isso para ele.
Então, no caso, foi somente ele oferecer um sacrifício de ovelha. É claro que foi recebido pelo Criador. Mas por esse motivo dessa ação que ele fez, aí veio a inveja, a raiva de alguém que esperava outra coisa. E no fim, como Yahweh não recebeu a sua oferta, preferiu pensar em si, em destruir aquele que estava diante dele, o seu próprio irmão. E esse pensamento chegou ao fim e ele acabou matando o seu próprio irmão. E assim foi que aconteceu. A primeira pessoa que reconheceu a Yahweh foi morto por aqueles que é mau e perverso. São duas coisas que será apresentadas, uma matéria e uma espiritual. Essa matéria, ela pensa só nas coisas materiais, ao bem-estar aqui na terra, enquanto que a outra pessoa pensa em coisas mais importantes, a vida que é importante, viver eternamente, fazer a vontade daquele que fez todas as coisas, fazer a vontade daquele que criou os céus, a terra e todas as coisas, é importante. Esse Abel fez isso. Abel ofereceu uma oferta a Yahweh, e Yahweh recebeu, e foi essa substituição, porque ele mesmo não podia oferecer o seu próprio corpo, porque ainda estava no nascimento da origem do primeiro homem. Mas o sacrifício que ele ofereceu, o Criador aceitou, porque essa vítima era pura, não errou, e por esse motivo, então, o seu sangue foi um sangue que recompensou. Yahweh viu, reconheceu que um inocente pagou para o culpado. E assim, esse Abel recebeu essa importância, porque Yahweh recebeu, ele ficou feliz. Enquanto o outro se revoltava contra seu irmão, querendo destruir. Porque qual é o pensamento desse homem? Era errado completamente, só pensava no mal, em matar, destruir aquilo que é bom. E por isso eu odiava o mal. Parece que dá para entender que ele era usado pelo espírito maligno, que já pensou na destruição do primeiro homem, que vinha resgatar as almas que estavam no seu poder. Mas aí o Criador, pela sua bondade, a preparou um para o futuro, e esse apareceu no final, que aquele também fizeram a mesma coisa com ele. Levaram ele para ser pendurado e matado. Veja que a matéria sempre pensa nas coisas daqui da terra. A matéria não tem comunhão com aquele que é o doador da vida, o próprio Yahweh. Então você vê aí a ignorância do homem, por causa da fragilidade da matéria. Ele só pensa nas coisas contrárias daquilo que Yahweh determina. Então, por esse motivo, então, veja que o autor que escreveu nos livros Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Elohim, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque aí você vê a diferença do ser. O homem natural não entende mesmo, não entende. Mas pelo Espírito de Yahweh pode compreender, né? Espiritualmente, porque ele está baseado nas coisas do Espírito, porque o Espírito vem de Yahweh. E por esse motivo, então, o homem tem o Espírito de Yahweh, então ele pode discernir, no caso aqui, porque ela se discerne espiritualmente. Quando o homem tem esse Espírito bom, e esse Espírito bom faz com que ele possa ter conhecimento das coisas celestiais. Então é isso aí que nós observamos. Mas o homem natural, que não tem o Espírito de Yahweh, não pode discernir. Preciso que as pessoas tenham o Espírito de Yahweh para discernir as coisas espirituais. Mas se for um espírito natural, um espírito normal do ser humano
ele só pensa nas coisas da matéria. Então a diferença que tem é uma celestial e outra que é do homem natural. Esse espírito natural que nós conhecemos é a parte do homem. Quando o homem se separou de algo, então veio. Ele tem um espírito natural, o ser humano. Mas o homem precisa que tenha o espírito de algo para que ele possa entender as coisas espirituais. Se você tiver as duas partes, a parte espiritual de algo em você e tendo a parte humanizada, normal, natural, você juntando as duas partes, o seu espírito natural com o espírito celestial, você consegue entender as coisas celestiais, porque elas estão juntas. Só o Yahweh pode fazer isso, porque o homem natural que não entende coisa espiritual não consegue realizar o desejo que mais Yahweh quer, que o homem seja um com ele. Foi isso que o Criador fez, o homem, para ser conforme a sua imagem e a sua semelhança. E para ter a imagem e a semelhança de Yahweh, precisa que você tenha o espírito de Yahweh, que é chamado de Ruá, de Yahweh. Então, com esse espírito de Yahweh, você consegue ter aquela revelação pelo Espírito Santo, porque só o Espírito Santo que revela todo o segredo de Yahweh, o mistério das coisas celestiais. Então nós precisamos de ser um homem espiritual, crente em Yahweh, para que nós possamos alcançar também esse benefício de Yahweh e ser um com Ele. Aqui eu fico mais uma vez e vou meditar com você no próximo vídeo. Shalom com vocês. Se você gostou, inscreve no meu canal e vamos ter sempre uma palestra. Shalom para você.